Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Dando sequência em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, hoje vamos estudar o capítulo 16 de 1 Crônicas com o tema Seja grato e louve a Deus. Olha, sempre eu digo, leia primeiro o capítulo na sua Bíblia, reflita e depois, juntos, vamos acompanhar o estudo da jornada. E eu confesso a você que este capítulo, ele é muito especial. Ele me impressionou bastante sobre o tema da gratidão. É impressionante como ser grato faz diferença. Como reconhecer as bênçãos de Deus transforma as nossas vidas. Portanto, eu te convido para que você separe este tempo de estudo completo, sem pressa, sem ansiedade e desfrute ao máximo do que este capítulo e este estudo traz a nós, tá bom? Lembrando que o nosso projeto é incentivar você a separar um tempo diário de estudo da Palavra de Deus, a ter um despertar com Deus diário na sua palavra e assim você ser grandemente abençoado. Tá bom? Como você avalia as bênçãos de Deus em sua vida? A gratidão e o louvor estão presentes em sua adoração para com Deus? Por que isso é tão importante em nossa experiência cristã? No capítulo de hoje, encontramos o exemplo impactante de Davi em um momento marcante de seu reinado em Israel. 1 Crônicas 16 descreve a alegria e o louvor de Davi após a Arca da Aliança ser levada para Jerusalém. O capítulo narra Davi oferecendo sacrifícios, estabelecendo responsabilidades para sacerdotes e levitas, e ainda um fato interessante que este capítulo traz foi a introdução do louvor na adoração, e ele traz um salmo de ação de graças que incentiva o povo a buscar a Deus. E hoje incentiva a mim e a você a celebrarmos as maravilhas de Deus e a louvar a sua bondade, a bondade e a misericórdia eterna de Deus. Após a Arca da Aliança ser finalmente colocada em sua tenda, em Jerusalém, o rei Davi celebrou com o povo, oferecendo sacrifícios e distribuindo presentes, comendo juntos, demonstrando um coração grato. O capítulo contém um salmo composto por Davi que é um convite à adoração contínua. Ele incentiva o povo a agradecer ao Senhor por sua bondade e maravilhas, a invocar seu nome e tornar seus feitos conhecidos, cantar e louvar a Deus com alegria, buscando sua presença, lembrar de suas maravilhas, prodígios e juízos. O Salmo destaca que a misericórdia de Deus é para sempre, incentivando a gratidão constante, especialmente por suas obras e por nos ter livrado em momentos de dificuldade. Por esta introdução, você já pode perceber o quão valioso este capítulo é para cada um de nós.
e que vai valer a pena se você não parar por aqui, se você continuar neste estudo reflexivo até o fim, tá bom? Já deixe o seu like, compartilhe, convide alguém para conhecer a jornada bíblica e separar este tempo diário de despertar com Deus. Vamos lá? Vamos então à análise e comentários dos textos deste capítulo 16. Primeiro, os primeiros 3 versículos destaca que Davi repartiu a todos. Interessante, nesta ocasião, a distribuição de comida, alimentos, estava de acordo com a natureza das ofertas de paz que era praticado na nação israelita. Tais ofertas frequentemente acompanhavam ocasiões de adoração e ações de graças como esta. Eles eram únicos no compartilhar da refeição. Todos participavam, o que servia, a família, os amigos, os sacerdotes, e até mesmo havia uma oferta para Deus de cereais. Versos 4 a 6, a nomeação dos levitas apresentados neste contexto foi de caráter mais permanente do que no capítulo anterior, que envolvia a tarefa imediata de transportar a arca para Jerusalém. Algumas das pessoas citadas nos versos 5 e 6 também foram naquela ocasião do transporte da arca. Agora, dos versos 7 a 11, isso é uma forte indicação de que o próprio Davi compôs este salmo. As habilidades musicais dele se comprovavam. Este salmo consiste em 3 diferentes partes. Cada uma delas se correlaciona com parte de outro salmo, como se vê a seguir em 1 Crônicas 16, com Salmo 105, com Salmo 96 e com Salmo 106. Verso 12. Das suas maravilhas que tem feito, disse Davi neste lindo salmo. Davi apelou para que a nação refletisse sobre a fidelidade de Deus, manifesta na história da nação. O Senhor, que se revelara no passado, era o mesmo de quem a nação unificada podia depender nos anos que adviessem, ou seja, nos anos que viriam. Versos 13 e 14 destaca os servos eleitos. Estas palavras refletem o papel de Israel como nação eleita, chamada por Deus para servir-lhe como um reino sacerdotal e povo santo. Davi era ciente da importância do chamado de Israel por Deus e de sua responsabilidade como líder daquela nação privilegiada. Verso 15. O instrumento que ligava Deus a Israel, legal e formalmente, era um concerto, era um pacto entre as duas partes. Neste caso, uma parte superior, que é Deus, e uma inferior, em que as duas faziam juramentos de lealdade e compromisso mútuos. As promessas de Deus no concerto foram fundamentadas em sua fidelidade. Ou seja, Deus é fiel e cumpre o que promete. Isso é maravilhoso, não é mesmo? E por isso precisamos ser gratos. Trazendo agora os versos 16 a 18, aqui, a Abraão, Deus prometeu terras, lá em Gênesis 12, verso 7, e prometeu inúmeros descendentes no capítulo 15 e 17. Deus designou os descendentes de Abraão para serem o povo
por meio do qual ele abençoaria todas as nações, como está no capítulo 12 de Gênesis. Neste salmo, Davi reflete acerca da confiança nas promessas de Deus a Abraão, renovadas a Isaque e confirmadas a Jacó. Tendo acabado de tornar-se rei de todo Israel, Davi era mais que ciente da fidelidade de Deus em dar a ele a terra que sob o seu domínio agora estava. Agora o 19, pequeno número. Aqui diz respeito à época dos patriarcas, quando principalmente Jacó se mudou ao Egito, e a palavra de Deus destaca que o número dos filhos de Israel eram 70 pessoas apenas. Você pode conferir em Gênesis 46, 27. Verso 10. Alegre-se. A religião era uma experiência de alegria e beleza para Davi. Sua maior alegria era o conhecimento da bondade de Deus. Verso 11. Buscai ao Senhor. Buscar ao Senhor deve ser uma atividade constante na vida, levando o crente para cada vez mais perto da perfeição do céu. Verso 12, lembrai-vos. A constante lembrança das bênçãos do Senhor traz ao Filho de Deus um sentimento de alegria e satisfação. Quando o ser humano se esquece da bondade de Deus, perde o real sentido da vida e sua experiência espiritual começa a declinar. Por isso, não esqueçamos jamais da bondade de Deus. 20 e 21. De nação em nação. Na época dos patriarcas, o povo de Deus em Canaã ocasionalmente habitavam entre outros povos, como aconteceu com Abraão, com Isaque e Jacó, entre os egípcios, entre os filisteus e até mesmo entre os heteus. Diz então que Deus repreendeu reis. É uma referência ao julgamento de Deus por Faraó, no capítulo 12, verso 17 de Gênesis, e também a repreensão a Abimeleque, o rei filisteu, no capítulo 20 de Gênesis. Versos 20 a 24, 22 a 24, Abraão e os patriarcas não foram literalmente ungidos com óleo, como se fossem iniciar a sua carreira no sacerdócio ou no governo. Neste contexto aqui, ungidos significa que foram separados para o serviço de Deus. Apesar do ofício de profeta como um chamado profissional ter começado com Samuel, havia indivíduos do princípio da história da Bíblia que eram conhecidos como profetas. A referência aqui é especificamente a Abraão, o qual foi chamado de profeta em Gênesis capítulo 20, verso 7, a primeira ocorrência da palavra nas Escrituras. 25. Mais tremendo é do que todos os deuses. Destaca este versículo. Isso não admite a possibilidade de haver outros deuses reais. Não existe. Refere-se aos vários deles em que os pagãos acreditavam. Os gentios podiam temer estes deuses que não existem, mas o Deus vivo, o nosso Deus, deve ser temido acima de qualquer outro, pois o Senhor é vivo e é aquele a quem se deve prestar contas. Agora os versos 26 a 30 destaca vaidades. Neste contexto, o poeta põe as coisas em seus devidos lugares e mostra o quão tolo é alguém temer esses deuses que são produtos manufaturados, ou seja, advindos da criação humana. O próprio homem faz a imagem
e depois se prostra diante dela. Não é uma coisa terrível? Versos 31 a 32, a expressão "o Senhor reina" é um apelo para o reconhecimento universal da soberania de Deus, do Deus de Israel. O Senhor havia chamado Israel para uma aliança especial, mas isso não excluía as outras nações, as quais poderiam ter um relacionamento da mesma natureza com o Altíssimo. Na verdade, o propósito da eleição de Israel era que ela se tornasse luz para as nações, a fim de que elas se voltassem ao único Deus verdadeiro. Versos 33 a 36. Destaca: jubilarão as árvores. Aqui está uma figura de linguagem chamada de personificação, em que características humanas são atribuídas a coisas inanimadas. Tá? Somente o homem, após ser redimido, pode ser restaurado à perfeição. Portanto, verdadeiramente ter júbilo. E isto vai acontecer de forma plena quando Deus restaurar esta terra. Verso 37 diz que Davi nomeou Asaf para ser o supervisor da adoração diante do Senhor. E no verso 38 destaca Obed-Edom. Existiam dois homens com este nome neste versículo. Interessante. O primeiro foi o que abrigou a arca em sua casa por 3 meses. E o segundo, o porteiro, que foi um dos filhos de Jedutum. Talvez o mesmo conhecido como Etã. Então, um detalhe. Haviam 2 Obed-Edom. Agora o verso 39, até que o templo de Salomão ficasse pronto, haviam 2 lugares designados para a comunidade adorar a Deus. O tabernáculo de Moisés em Gibeão e o de Davi no monte de Sião. Zadok, um descendente de Eleazar, servia em Gibeão, enquanto Abiatar, um descendente de Arão, servia em Jerusalém. Olha que interessante curiosidade. Então, haviam 2 lugares para adoração nos dias de Davi. Ok? Agora o verso 40. Apesar da existência deste altar no monte de Sião, o que se encontrava em Gibeão era aparentemente considerado o altar oficial, porque ele tinha sido construído sob o comando de Moisés. Zadok e seus colegas sacerdotes ministravam nas cerimônias de sacrifício da manhã e da noite em Gibeão. No início de seu reinado, Salomão também ia ao alto em Gibeão oferecer sacrifícios, um ato completamente aceitável a Deus, que lá mesmo abençoou a ele. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versos 4, 5, 10 a 13. Agora o verso 41 destaca Jedutum. Provavelmente esse foi outro nome que teve o músico Etã. 42 e 43, instrumentos de música, aparecem aqui neste versos. Essa expressão faz referência a instrumentos que tocam músicas de louvor, e não a Deus. É difícil não precisar a importância da música na adoração do Antigo Testamento. O próprio livro dos Salmos e suas constantes referências ao ministério de corais demonstram o significado da música, a qual era uma importante forma de as pessoas adorarem seu Criador. Fechando este tópico com o verso 36, então aparece a palavra Amém, que significa confirmado, e era uma resposta positiva da parte da congregação. Por isso, temos esta prática até hoje. Ao concluir a nossa oração, ao concluir uma
adoração, dizemos amém. Que interessante, né? Olha quantos detalhes nós encontramos neste estudo, nesta pesquisa mais detalhada. Agora, vamos ao segundo tópico, uma explosão de cânticos. O triunfal cortejo aproximou-se da capital, acompanhando o símbolo sagrado de seu rei invisível, a Arca da Aliança. Então, uma explosão de cânticos exigiu dos guardas sobre os muros que as portas da santa cidade se abrissem amplamente. E existe um salmo que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Um grupo de cantores e instrumentistas respondeu: quem é este Rei da Glória? De outro grupo veio a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Então, centenas de vozes, unindo-se, avolumaram o coro triunfal. Gente, isso aqui é de arrepiar, é profundo, é solene. Então, as portas se abriram amplamente, o cortejo entrou, e com temor reverente a arca foi depositada na tenda que tinha sido preparada para a sua recepção. Diante do recinto sagrado foram construídos altares para sacrifício, a fumaça das ofertas pacíficas e holocaustos e a nuvem de incenso, com os louvores e súplicas de Israel, ascendiam ao céu. Terminado o serviço religioso, o próprio rei pronunciou uma bênção sobre o seu povo. Então, com régia generosidade, ordenou que presentes de alimentos e vinho fossem distribuídos para a merenda entre eles. Todas as tribos estiveram representadas nesta cerimônia. A cerimônia, a celebração do acontecimento mais sagrado que até então assinalara o reinado de Davi. O espírito de inspiração repousara sobre o rei, e agora, banhando os últimos raios do sol perante o tabernáculo, com uma consagrada luz, seu coração se ergueu em gratidão a Deus, por estar agora o símbolo de sua presença, ou seja, da presença de Deus, a Arca da Aliança tão perto do trono de Israel. Assim meditando, volveu Davi ao seu palácio, e como destacou o capítulo de hoje, para abençoar a sua casa. É lindo, né? Depois de Davi abençoar o povo, voltou para casa para abençoar a sua família. Patriarcas e Profetas, página 708, fecha esse texto. Agora, amigo ouvinte da Palavra de Deus, quais lições encontramos para nossas vidas em nossos dias? Vamos ver? Olhar no retrovisor da história ajuda-nos a seguir em frente na direção certa rumo ao futuro. Rever a história, reavaliando tudo com base na Bíblia, pode encher a nossa vida de alegria e satisfação. Israel retornara do exílio. Em Babilônia permaneceram 70 anos. Entre parênteses, nós podemos colocar 70 anos no cantinho da disciplina. Eu achei muito interessante isso aqui. Essa expressão, no cantinho da disciplina. Quando nós, que temos filhos pequenos, precisamos corrigir os nossos filhos, existe ali o cantinho da disciplina, né? Onde o pequeninho ou a pequeninha fica ali quietinho, pensando no que fez. Isso aconteceu com Israel.
70 anos em Babilônia. E como nós já aprendemos no estudo de Crônicas, que este livro foi escrito principalmente para aqueles que retornavam do exílio, agora o cronista relembra fatos importantes, enfatizando princípios corretos que devem nortear a conduta no tempo presente. Neste capítulo, a festividade revela a emoção indescritível que tomou conta do povo que inclinasse a seguir à risca as instruções bíblicas. A arca transportada conforme orientada por Deus chegou com sucesso a Jerusalém, foi colocada numa tenda devidamente preparada. No passado, Davi aprendeu a lição com grande amargura, vendo a morte fulminante de Uzá, conforme estudamos no capítulo 13. Agora o povo precisava respeitar as coisas sagradas sem que alguém fosse fulminado. O mesmo aplica-se a nós hoje, como já temos destacado. Precisamos ser reverentes. Apocalipse 14, verso 6 diz: temei a Deus e dai-lhe glória. A adoração genuína deve ser repleta de alegria também, de temor, de reverência, mas de alegria, não de tristeza e medo. Não é medo, tá? Músicas e canções são expressões entusiásticas e efusivas da alegria que reina no coração daquele que faz sincera e perseverantemente a pura vontade de Deus. Como Davi louvou ao Senhor no passado, o povo no presente também deve louvá-lo, motivado pela gratidão. Deve haver cuidados reverentes no serviço sacro, ou seja, no culto. Isso inclui organização e ordem. Davi havia nomeado os que ministram diante da arca, os porteiros do templo, os responsáveis pelos sacrifícios e os encarregados da música. Princípio: cada pessoa deve responsabilizar-se pelo que foi nomeado a fazer na casa de Deus. A alegria do passado deveria encher o coração do povo restaurado do cativeiro. Maior alegria, meu querido, minha querida, deve tomar conta de nós, de mim e de você, que entendemos que Jesus morreu para libertar-nos da escravidão do pecado. No tempo de Davi, Jesus ainda nem tinha vindo a este mundo. Ainda era uma promessa. Para nós hoje, isso já é cumprido. Por isso, Deus deve ser sempre celebrado e festejado com alegria. Focando o louvor e adoração, o cronista listou alguns dos instrumentos específicos tocados por levitas diferentes. Ele mencionou instrumentos de cordas como liras, harpas, de percussão, símbolo, e instrumentos de sopro, como as trombetas. O interesse nesses detalhes provavelmente reflete a preocupação a que a adoração pós-exílica seguisse as práticas semelhantes. Esses deveres tinham de ser realizados diante da Arca da Aliança, a presença de Deus. Tudo deve ser feito conforme está escrito nas instruções reveladas por Deus. Fica isto muito claro para nós. Por isso, amado estudante da Palavra de Deus, reavivemo-nos nas Escrituras. E agora, fechando nossa reflexão. Este salmo, dentro do livro de Crônicas, contém estrofes de pelo menos 3 salmos, como nós já destacamos: 105, 96 e 106. Davi engrandeceu a alegria daqueles que de coração buscam o Senhor. A gratidão promove esta alegria, como também promove a confiança, a paz
e a busca por tudo aquilo que alegra o coração de Deus. É através da gratidão que podemos perceber com clareza o cuidado e a proteção divina, a grandeza do Senhor, que o louvamos e o adoramos na beleza da sua santidade, que aceitamos o governo de Deus e a sua justiça, reconhecemos a sua bondade e misericórdia, que só em Deus há salvação e que Ele é Deus, desde a eternidade até a eternidade. Queridos, a gratidão é o resultado da soma de entrega mais fé. Quando entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, crendo em sua salvação, produziremos consequentemente ações de graças. Será natural. Todo o nosso ser será uma oferta pacífica diante de Deus. Davi também enfatiza em seu cântico de gratidão o Senhor como Criador de todas as coisas. Os deuses das outras nações não passavam de ídolos, ou seja, falsários diante do Senhor que fez os céus. Foi Ele quem firmou o mundo e que comanda os céus e a terra, o mar, os campos e tudo o que nele há. Davi tinha noção que era perante o Deus vivo, Criador e mantenedor de tudo que estava a adorar. Por isso ele designou a ministração contínua, as ofertas contínuas, os louvores contínuos, segundo tudo que estava escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Aqueles foram momentos de extrema alegria e de ligação com o Altíssimo, com Deus. O povo foi fortalecido, reanimado pela alegria do Senhor. Estar na presença de Deus não tem a ver com motivação egoísta, mas com gratidão movida por um coração que entendeu que precisa buscar o seu poder perpetuamente. Então, finaliza o capítulo dizendo que se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, fortalecidos no Senhor, na certeza de que a bênção de Deus os acompanhavam. O segredo, portanto, de manter o coração agradecido está na palavra continuamente. Olha que destaque temos aqui. O segredo de se manter um coração agradecido está na palavra continuamente. O louvor precisava ser contínuo, a gratidão precisava ser contínua, a adoração precisava ser contínua. A oração, o estudo da palavra precisa ser contínuo. Por isso, nós temos este encontro todos os dias com Deus, com a palavra de Deus. O povo deveria ir para casa e permanecer adorando ao Senhor. Render graças a Deus não se resume a uma situação, a uma oração ou a um cântico. Render graças a Deus é a expressão de toda uma vida. Em resposta àquele que a tornará eterna, somos chamados nominalmente para fazer parte do coro celeste, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amados, que como Davi, eu e você, possamos escolher render graças ao Senhor continuamente e sermos abençoadores do nosso lar, como foi Davi, e de todos ao nosso redor. Vigiemos e oremos. Amém. Amém. Eu não disse a você que este capítulo é impactante? Ele mexeu muito comigo. Ele me trouxe realmente uma reflexão profunda em meu relacionamento com Deus. E eu espero que também possa o mesmo
ser alcançado e também experimentado por você ao refletir neste capítulo e neste estudo. O pensamento do dia: teus planos para a minha vida são maiores do que eu posso imaginar. Obrigado, meu Deus. É o pensamento de hoje, de pura gratidão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos falar agora com o nosso Pai Celestial. Grandioso Deus, maravilhoso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, de todo o nosso coração, pelo despertar deste novo dia, pelo cuidado do Senhor, como nosso protetor durante a noite, por nos guardar, Senhor, dos perigos visíveis e invisíveis ao nosso redor. Senhor, te louvamos por tudo que tu és, por todas as maravilhas que o Senhor já realizaste em favor do seu povo, de seus filhos, ao longo dos tempos, das gerações. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de conhecer a história sacra do teu povo desde a criação. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra encontramos, Senhor, uma fonte inesgotável de lições, de histórias, de ensinamentos que trazem alento ao nosso coração. Dá-nos um coração continuamente grato, como foi o de Davi e como o do povo nesta ocasião, que adoraram ao Senhor, que voltaram para abençoar as suas famílias, para serem abençoadores por onde andavam. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um grande prazer estudarmos mais um capítulo juntos. E que Deus te abençoe grandemente ao longo deste novo dia e abençoe grandemente você e sua família. Até o nosso próximo estudo, o nosso encontro com a Palavra de Deus. Tchau, tchau.